Sejam bem-vindos a mais um episódio do Colunas do Tempo, um espaço aqui criado por nós para resgatar um pouquinho da história da maçonaria fluminense e contar um pouquinho mais sobre a trajetória dos irmãos que ajudaram e ajudam a construir um pouquinho dessa história. Comigo, o irmão Domingos de Almeida. Fala, Luiz, tudo bem? Pessoal, tudo bem? E nossos convidados de hoje, nosso irmão João Dias, nosso irmão Wilson de Almeida. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Obrigado, pessoal. Vamos começar do início, né? Isso. Como é que vocês conheceram a maçonaria? Qual foi o momento assim que vocês tomaram ciência que existia essa ordem, essa fraternidade? Que momento surgiu esse primeiro contato? Quem fala, João, ou eu falo? Fica à vontade. Quer falar, João? Primeiro? Sou aposentado, falo mais. Né? Bom, eu conheci a maçonaria através do meu padrinho, chama-se João Bosco Laviola, isso nos anos 90. E fui convidado para a posse dele na loja União Ordem e Progresso, 1229 do GOB. E de lá para cá nós fomos conversando um pouco. Foi um mundo novo que eu tomei o conhecimento, só que eu levei 10 anos para ingressar na ordem. Eu ainda estava à frente de uma associação de moradores, eu era detetive de polícia na época, e ainda tinha muitas coisas para resolver. E acabei ingressando na ordem em 2005, lá na União Ordem e Progresso mesmo. E para mim foi uma experiência fabulosa, que até então nós tínhamos informações bem assim esdrúxulas sobre maçonaria, né? Maçonaria é isso, é aquilo, aquilo outro. Até são casos que a gente deixa para contar um pouco mais tarde, né? Mas a experiência foi muito boa. Ingressei em 2005, estamos até agora e não pretendo sair da maçonaria, a não ser naquele momento derradeiro, né? Que a gente passa para outro plano. João, a minha história foi parecida com a sua. Eu recebi o convite, eu ainda estava estudando, e eu tinha acabado de passar para o oficial de justiça, mas almejava ser delegado. Então, estava estudando, e um colega de faculdade, ele identificou em mim, segundo ele, né, identificou em mim alguns valores da maçonaria, e me convidou. Mas nesse primeiro momento eu não aceitei, por conta do compromisso e do objetivo que eu tinha naquele momento, que era realmente o concurso para delegado. Então, logo depois que eu passei para delegado, ele voltou a fazer o convite e eu aceitei. Eu ia iniciar numa loja no Rio chamada Adonai, na Tijuca. Uhum. Já tinham alguns colegas da Polícia Civil, né, o Chau, tinha uns colegas que de faculdade, demos aula juntos, Soromenho. Então, eu ia iniciar nessa loja. Aí, comentando com alguns irmãos de Niterói, e que eu iniciei numa loja no Rio, aí o irmão de Niterói falou, não, então vem para Niterói, né? E eu fui iniciado na Liberdade, né? Então, o venerável à época, quem me deu a luz foi o irmão Elbo, e muito feliz. Fui muito feliz de ter conhecido a ordem, ter conhecido os valores que a ordem prega, e eu me sinto realmente em família. Antes desse primeiro contato, vocês ouviram falar alguma coisa sobre maçonaria? Tinham alguma ideia do que era? Alguma informação? Porque o João falou sobre um pouquinho das lendas urbanas. A gente tem abordado nos últimos episódios exatamente isso. Esse episódio, as coisas que são ditas da maçonaria, né? Os tais segredos que não são revelados. Exatamente. Exatamente. Tem algumas lendas, e as minhas irmãs são todas evangélicas, né? E elas têm até uma certa resistência, não entendem, né, que a maçonaria não é uma religião, apesar de ser religiosa, e elas acham até que é coisa, né, do mal, né, e pelo contrário, a gente é justamente o contrário disso, a gente pega o bem, a gente quer o bem da humanidade, quer o bem do homem, quer o crescimento moral, que a gente procura sempre em nossa ordem. E, então é muito engraçado, né, nesse embate que eu tenho com as minhas irmãs, para tentar convencê-las, e não convenci totalmente ainda, que a maçonaria é uma instituição que prega o bem. Então realmente tem essa lenda urbana e a gente tenta combater isso. A minha mãe em vida, bem antes da gente pensar em maçonaria, ela contava algumas histórias, né? Era comum, né, os mais antigos contar a história. E minha mãe dizia que no interior de Minas, um caso de um fazendeiro que morreu, e
durante o percurso do cortejo lá do corpo dele, a carroça, era uma carroça que transportava, a roda bateu num buraco e o esquife caiu no chão. Quando cai no chão, ele se abre e tinha um tronco de bananeira dentro do esquife. Aí o pessoal, aquela conversa, ele era maçom, o coisa ruim levou o corpo dele, botou ele dentro. E essa história, de vez por outra, ela repetia. Quando eu comentei com ela que tinha recebido o convite para ingressar na ordem maçônica, ele disse assim, meu filho, pensa bem, que isso aí é um problema sério. Eu falei, não, mãe, nós já tivemos numa loja, vimos, e quem está me convidando é uma pessoa séria, que a gente já trabalhamos juntos e tudo. Olha, pensa bem, religião é um problema sério. Pessoa que veio de Minas, né, subletrada, tinha a questão da lenda urbana. Né? Depois ela foi na loja, na minha iniciação, na minha posse como venerável, ela olhava assim, o templo, desconfiado. Mineiro desconfia, né? Desconfiado e tudo. Bom, já que você gosta, tudo bem. Isso aí. E ambos são policiais, né? Policial. Fala um pouquinho para nós, João Wilson, fala da carreira de vocês, assim, como começou a questão da carreira de vocês na segurança pública, né? E se vocês se sentiram, em algum momento, que os princípios apresentados na ordem poderiam influenciar e ajudar, ou não, né, o desenvolvimento na carreira de vocês. Olha só, eu na segurança pública eu ingressei pela porta larga da Polícia Militar, em 1979, onde eu permaneci até 1989, vindo para a Polícia Civil por concurso como detetive. E até 2001, quando eu passei no concurso para delegado, nós ainda não tínhamos ingressado na ordem. Nós tínhamos apenas aquelas informações, passava em frente uma loja maçônica, olhava deslumbrado com aquilo, não imaginava o que aconteceria lá dentro, mas achava bonito, né? Achava aquele interessante, misterioso. E conforme eu digo, 2005 eu ingresso na ordem, embora algumas pessoas perguntassem assim, você é maçom? Eu falei, não. Antes de ingressar, né? Não sou, não. Não, mas você parece maçom, você tem um comportamento de maçom. Aí aquilo assim, poxa, engraçado, né? Eu já recebi um convite lá quando eu era detetive, e no plantão da antiga 64, o inspetor disse assim, doutor, eu vou lhe dar uma proposta. Eu falei, proposta? De quê? Não, eu vou lhe dar uma proposta. Não, pensa bem. Eu espero que o senhor leva para casa, leia, que o senhor com certeza vai vir para o nosso lado. Eu falei, caramba, que isso, não estou entendendo. Aí quando abri, realmente era de uma loja maçônica, ali em Olaria, do antigo Goerge. E eu cheguei em casa todo contente, coloquei lá as tralhas em casa, fui falar com o meu padrinho. Eu disse, olha, fui convidado para a maçonaria. Então, como você? Aí ele falou, por quê? Não, lá um amigo que trabalha comigo, lá um inspetor que trabalha comigo, ele me chamou para ir para a maçonaria, que é em Olaria. Aí ele falou, cadê a proposta? Está aqui. Eu liguei a proposta, vou dar uma lida aqui para ver se como é que é, tudo mais, sabe como é que é? No dia seguinte ele disse assim, aqui ó, preenche esta aqui, deixa essa aqui comigo. Quando você me entregar ela, eu te devolvo. Por quê? Não, nada não. Sabe o que é? Você mora em Campo Grande. A loja é em Campo Grande também. Fica melhor para você. Olaria é um problema e tudo mais. Me tirou de ideia. Né? Eu conversei naturalmente com o inspetor que me convidou, Paulo César. Ele compreendeu, né? Chateado, mas compreendeu. E essa foi a minha forma de ingresso na maçonaria, aonde nós aumentamos, né, o rol de conhecidos, de irmãos, e que nos proporciona uma convivência fraterna muito boa. Né? Nós
como profissionais, nos conhecemos. Agora, como irmãos, nós nos reconhecemos. Exato. E é muito bacana mesmo. Onde está? Está onde? Ah, estou aqui, tá legal. Qualquer dia eu vou fazer uma visita para tomar um café. Vem aqui que será sempre bem-vindo. Eu acho que isso proporciona um relacionamento mais forte, né? Você poder confiar no profissional, que é seu irmão, vai te ajudar e nas circunstâncias possíveis, naturalmente, né? E vai te amparar nos momentos de fracasso. Acho Uma que, parte, né? eu acho que é isso, João. Eu acho que a minha história, né, se assemelha à sua. Eu, quando fui convidado para a ordem, realmente não tinha muito conhecimento sobre a ordem, né, sobre os valores da ordem. Tinha um certo conhecimento de que eram pessoas boas, que ali estavam na ordem. Então, quando eu alcancei meu objetivo, passei para o cargo de delegado, e na minha cabeça, como ser uma autoridade policial, você tem que escolher com quem você anda, né? Até porque nós somos responsáveis pelo sistema de justiça criminal, separar o joio do trigo, atuamos na primeira fase da persecução penal. Então, essa vontade de me juntar a pessoas boas foi que me cativou mais na ordem. Então, realmente, eu não conhecia muito sobre a ordem. Conhecia alguns irmãos que eram tidos como pessoas boas. Por conta disso, eu fui para a ordem e realmente cheguei lá e encontrei realmente pessoas boas, maravilhosas, e os que não são, estão procurando melhorar. Então, nós estamos sempre procurando melhorar. Então, eu me senti em casa e entre irmãos. Vocês, quando receberam o convite, aceitaram iniciar, surge um objetivo nesse processo. Eu quero entrar com que propósito? Vou me aproximar de pessoas boas, vou me aprimorar como ser humano. Esse objetivo de vocês não precisa ser exposto, mas vocês conseguiram alcançar esse objetivo? Ou se vocês olharem e falarem assim, cara, eu entrei no momento certo, eu iniciei no momento certo, não me arrependo disso, a trajetória até aqui foi uma trajetória que valeu a pena, talvez se eu tivesse entrado um pouquinho antes ou um pouquinho depois, existe esse questionamento? Existe esse pensamento em relação a isso? Não, e comigo realmente atendeu às minhas expectativas, quero estar no meio de pessoas boas, né? Então somos homens que estamos sempre procurando a perfeição, e eu me sinto mais à vontade. Eu me sinto mais à vontade quando eu estou no meio de irmãos, porque já tem uma chancela, né? Nós somos escolhidos na sociedade, passamos por um crivo de seleção, e então temos estudos filosóficos em busca da perfeição moral. Então eu me sinto muito à vontade quando eu estou entre irmãos. Para mim foi muito satisfatório realmente entrar para a ordem. A gente ouve muitas histórias, né? Tem um irmão que ele diz assim, caramba, eu pensei que ia ingressar para a maçonaria para ficar rico. Só vejo camarada bem colocado na vida. Mais uma lenda, né? Mais uma lenda. E nada disso. Eu só gasto aqui, pô, não é possível. A família aqui fica louca com isso. Tem que uma taxa extra, isso e aquilo. Eu falei, olha, você sabe que eu não pensei nessa... Eu não pensei nessa... Eu imaginei o seguinte, pela visita que eu fiz no momento de uma posse, eu percebi que estava num lugar que proporcionava um crescimento. Por quê? O Grande Oriente do Brasil ele tem algumas figuras que são interessantes, né? Então, ele tem os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. No dia da posse, eu estava sentado lá e começaram a entrar as autoridades. O deputado federal fulano de tal. Era líder comunitário. Eu falei, pô, eu não conheço esse deputado federal, rapaz. Aí você acompanha, né? Conheço, ele sentou lá, baixinho todo. Aí, quase no finalzinho, o orador fez uso da palavra e disse assim, eu sou representante do Ministério Público. Rapaz, aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei, Ministério Público, deputado federal. Pô, engraçado é que a gente percebe que é algo, né, legal. Eu levei 10 anos para ingressar. Já estava desistindo, plantão, né? Plantão em delegacia da Baixada Fluminense
é uma coisa que, se não te enlouquece, né, pelo menos te deixa com um pouquinho mais de prática. Né? Aí eu recebi o convite e estou aqui. Não pensei em que seria assim, ter uma melhora financeira, né? Porque no momento, no atual estágio, a gente não depende dessa melhora financeira. Mas você tem assim portas abertas para conhecer pessoas, locais, né? Mais adiante eu vou falar sobre uma experiência que eu tive em Resende, para onde eu fui trabalhar, e a maçonaria abraçou de tal forma, deu um apoio tão bom, que eu passei 2 anos e fizemos amizade, e até hoje nós temos esse relacionamento. Né? Minha esposa diz assim, se nós mudarmos de Campo Grande, eu quero ir para Resende. Porque a sociedade, né, maçonaria, Rotary, Lions, poxa, abraçou. Exatamente. Só complementando aqui o que o João falou, e concordo com ele, a gente procura a maçonaria porque a gente quer se sentir bem, né, com o nosso semelhante. E entre irmãos a gente se sente muito bem. E, na verdade, a gente não procurou riqueza, a gente não procurou ajuda, porque, na verdade, pela nossa atual posição, a gente ajuda mais do que é ajudado. E a gente se sente bem fazendo isso. Eu acho que eu conheço o João também tem o mesmo perfil que eu tenho, e a gente gosta de ajudar. Então, na verdade, na maçonaria eu ajudo mais do que sou ajudado, e me sinto feliz por isso. E a gente costuma dizer, conversando, né, conversa de corredor com os irmãos, que o cara que inicia com o objetivo de ganhar dinheiro está iniciando errado. Vai se frustrar. Vai se frustrar. Vai se frustrar muito. Só vai gastar. Ele vai ficar frustrado e vai sair da maçonaria. Porque ele não encontra aquilo que ele procurava. Né? Ele procurava, sim, um acréscimo de fortuna. Riqueza exterior. A gente procura riqueza interior. Exatamente. Essas palavras foram utilizadas pelos grão-mestres aqui no primeiro episódio que a gente fez. Eu falo até por mim, por exemplo. Quando surgiu a oportunidade de iniciar na maçonaria, eu vi como uma oportunidade de aprimoramento pessoal. E hoje, quando a gente conversa, eu converso com alguns amigos, né, tenho alguns afiliados, e eu costumo falar assim, eu sou muito feliz de ter um afiliado que são afiliados meus que me acompanham, são amigos de infância, então eles me acompanharam durante basicamente toda a minha vida, e eles notaram alguma diferença em mim e falaram assim, pô, interessante, isso aí eu quero um pouquinho disso também, porque eu senti uma mudança no Luiz. E isso, para mim, é o melhor salário que eu posso receber, de verdade. Porque, assim, ver que a minha mudança foi tão positiva que influenciou alguém próximo de mim, que notou essa mudança e quer aplicar para a vida dele, eu acho isso fundamental. Então, a gente vê realmente alguns candidatos que desejam iniciar com o objetivo de ficar mais rico. O Zé Ricardo falou no outro dia que você fica mais rico, sim. Você ganha uma quantidade de irmão absurda. Você ganha uma oportunidade de aprendizado absurdo. Consequentemente, você estudando, você se dedicando, você tende, sim, a se aprimorar no meio social. E aí crescer. Você tem a oportunidade de sentar, por exemplo, ter os 2 irmãos aqui hoje com a gente. É uma aula, é um aprendizado, é uma oportunidade que nem sempre a gente poderia ter se a gente não fosse iniciado juntos, na mesma ordem. É verdade. Então, assim, é um aprendizado que a gente passa no dia a dia. As pessoas falam que a gente costuma ser um reflexo das 5 pessoas mais próximas da gente, né? Então, quando a gente passa a andar no meio de pessoas boas, pessoas dedicadas, que gostam de estudar, gostam de se aprofundar, a gente tende a absorver um pouquinho, aprender um pouquinho de cada lado, ensinar um pouquinho dessa troca. E por isso que, em tese, né, na sua essência, o maçom acaba se destacando na sociedade. Isso no meu ponto de vista. E aí eu queria entender de vocês o seguinte, a relação hoje que vocês enxergam da maçonaria com a sociedade, com as instituições sociais, com alguma frente, de repente, governamental, como é que é essa relação? Ela é uma relação que o maçom ele consegue auxiliar através dessas instituições, ele consegue ter uma relação da instituição, ele só consegue auxiliar se ele estiver dentro dessa instituição, se ele bater na porta da instituição e pedir ajuda para poder auxiliar a sociedade, ele não consegue. Como é que vocês enxergam essa relação hoje? Bom, nós somos policiais, né? E como policial, nossa principal ferramenta é a desconfiança. Nós temos que desconfiar sempre. E quando nós estamos no meio de irmãos, essa desconfiança não existe. Porque, como eu falei, o irmão já passou por um crivo de seleção e a gente trabalha com a lógica de que o irmão realmente é confiável no que ele está falando.
Não que não vai acontecer falhas, sempre acontece, nós somos humanos, estamos sim. procurando perfeição, vai acontecer. Mas o mais importante da ordem que eu acredito é justamente esse acolhimento que a gente tem em qualquer lugar, independente da instituição. Você é identificado com o irmão, você é acolhido. E eu percebi muito isso, até numa potência bem maior, no Bode do Asfalto. Eu e Domingos fazemos parte do motoclube que é de irmãos, que é de maçons. E por ser um motoclube, a gente agremia irmãos de várias lojas maçônicas e de várias potências. Então, a gente costuma dizer que a gente é duplamente irmão. Irmão de maçonaria, de ordem, e irmão de rodas. E como a gente viaja o Brasil todo, nós somos apaixonados pela estrada, né? O motociclista, o motobodista é apaixonado pela estrada, a gente se depara e encontra irmãos em vários estados do país, e todos os estados nós somos acolhidos, tanto como motociclista, Bode do Asfalto, como irmão. Às vezes a gente é acolhido, identificado e acolhido por um irmão que nem motociclista só é irmão, em qualquer parte do Brasil. Então, isso para mim é o melhor da maçonaria, esse acolhimento entre irmãos. É verdade. E ainda como profissional e maçom, embora eu já esteja aposentado, nós percebemos que a maçonaria ela tem essa aura de mistério, mas nós temos a oportunidade de participar dos chamados café comunitários, né? Aqueles encontros de líderes, de comerciantes e tudo. E quando você se identifica hoje me identifico como maçom, representante da loja União Ordem e Progresso, Campo Grande, ou do Grande Oriente do Brasil, a gente percebe que as pessoas ficam assim um pouco mais à vontade. Elas, né, não ficam com aquela, vamos dizer assim, aquela apreensão, né? Será que ali é mais um que está chegando aqui para aplicar um golpe, coisa assim? Então, nós temos nós damos a carteirada, né? Eu sou delegado de polícia aposentado. Sou membro da loja tal, integrante da administração do Grande Oriente do Brasil. Eu acho que isso, né, é o cartão de visita, e nós conseguimos, através disso, que o representante do poder público ele nos receba com mais tranquilidade. Voltando para dizer o seguinte, como líder comunitário, eu via muita falcatrua, né? Muita gente que ali trocava. Vendia o voto da comunidade. Aqui você tem 5.000 votos. Eu preciso da sua ajuda financeira. Tem candidato que dá, né? Ingênuo, inocente, hoje não. Mas como integrante da maçonaria, a gente percebe que os órgãos públicos nos recebem com mais apreço, os nossos pedidos não são impossíveis. Normalmente, o que você quer? Uma luz ali que está apagada, né? O asfalto que precisa ser renovado. Normalmente só que se cumpre uma obrigação estatal, né? Não, é uma obrigação. Você não está pedindo nada de anormal, ali é obrigação dele, mas você precisa direcionar, porque os recursos são poucos, né? E as demandas são enormes. Mas eu vejo que a maçonaria hoje, mais do que nunca, ela continua sendo bem recebida. Já tem uma influência maior. Né? Historicamente, a gente sabe que até 1930, a maçonaria ela fazia ali a parte da política. Mas com a chegada de Vargas ao governo, né, depondo o Washington Luiz, que era maçom, ali a maçonaria ficou aleijada do processo porque a influência não era tão favorável àqueles que queriam o poder. E é uma pena, né? Porque uma sociedade onde não se incorporou ainda os valores republicanos, né? De liberdade, igualdade, fraternidade, amor ao próximo, né? Do reconhecimento da coisa pública, de contribuir para a sociedade, de contribuir para o todo, onde o indivíduo quer tirar do todo, não quer contribuir. A sociedade nossa brasileira, carente de educação, não consegue entender que o Estado somos nós. E a sociedade, os indivíduos, só querem cobrar do Estado. E a maçonaria, ela tem a percepção,
ao contrário disso. Tem a percepção Exatamente. da coisa pública, né? Da república, né? De que o patrimônio do Estado pertence a todos, mas que todos têm que contribuir para esse patrimônio. Né? Exatamente. Aquela coisa de... no nosso país, vamos falar no nosso país, né? Mas no nosso país existe aquela ideia errônea de que o que é público não é de ninguém. Exatamente, aí pode se apropriar. Exatamente. É exatamente o contrário. O que é de público é de todos e todos devem ter o cuidado. Todos devem ter essa responsabilidade com a sua manutenção. No mesmo sentido, é o princípio da igualdade. Né? Todo mundo quer ser igual, mas a gente só tem igualdade formal, só tem igualdade na lei e na Constituição, que a gente não exercita. Todo mundo quer ser diferente. É da característica do brasileiro, né, até de repente por cultura, influência cultural europeia, de querer ser diferente. Né? Todo mundo quer dar uma carteirada, o porteiro quer dar carteirada. Roberto da Mata fala isso no seu livro, ele até exemplifica, né? O porteiro chega lá e fala assim, eu trabalho no prédio desembargador tal, porque a gente, apesar da gente querer a igualdade, a gente exercita a hierarquia. Então a gente não consegue se situar no tempo e no espaço como uma sociedade republicana. Então, e a maçonaria nos dá isso. A maçonaria, ela valoriza, né, valoriza esses ensinamentos de liberdade, igualdade e fraternidade e exercita isso. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente tem muito, a ordem maçônica tem muito a contribuir com o Estado brasileiro. Então, como é que vocês veem esses valores que são passados na maçonaria? São valores, eu diria até pilares da ordem maçônica, como na carreira, a pessoal de segurança pública é uma carreira que lida, acho que 90% do tempo, com situações de estresse, seja operações policiais, seja uma investigação. O próprio dia a dia de vocês, eu fico imaginando, né, ser reconhecido numa situação da rua pode ser um problema para quem é da segurança pública. Como é que vocês veem que essa vivência maçônica contribuiu, de que forma, para lidar com essas situações? E outra, como é que essa vivência maçônica contribuiu para lidar com essa própria hierarquia existente dentro da polícia, dos meandros da polícia, se de alguma forma a maçonaria, para vocês, ajudou a contribuir profissionalmente, né, o desempenho das carreiras? João. Veja só, conforme eu falei, a minha formação ela proporcionou isso, né? Então a gente ingressa numa corporação militar estadual e a disciplina, né, a hierarquia, ela é observada realmente. Eu venho para a Polícia Civil, que algumas pessoas acreditam que não, mas existe uma hierarquia, uma disciplina. Nós temos um código disciplinar ali. Mas não pode, sabe como é que é? Não, tem que dizer assim, amigo, olha só, nós temos um disciplinar. Aqui, a prática desse ato aqui, ela implica na aplicação de uma penalidade. Você não pode chegar atrasado, você não pode faltar, porque o civil, não o policial civil, mas o civil acredita que pode. O militar não pode. Né? O militar tem 2 direitos, né? Ele pode dizer assim, 2 coisas, né? Sim, senhor, e não, senhor. E a terceira pode ir embora. O policial civil ainda contemporiza. Mas, doutor, sabe como é que é? Você não vai fazer? Não, vou pedir outro para fazer. Mas aquilo desgasta um pouco, né? Mas existe uma hierarquia de disciplina. Existe um delegado titular, um adjunto, um plantonista, existe um diretor, né, de policiamento, um secretário, existe uma hierarquia, só não vê quem não quer. Né? Então, para nós que chegamos ao Estado e assumimos uma determinada posição, não foi difícil você entrar ali na pirâmide e ir galgando vendo a escala, né? Como chegar até lá. Alguns não tiveram esse mesmo... Alguns se julgaram que não era preciso cumprir determinadas coisas. E foram, lamentavelmente, desligados, foram demitidos. Mas a vida, né, nos proporciona isso. Você tem que obedecer e ser obedecido também. É a tônica. Né? Se eu não obedecer,
o secretário, né, me pune. E o subordinado, ele precisa obedecer, sabendo que existe um código. Também na maçonaria existe o Código Disciplinar Maçônico. Né? Isso. Algumas condutas que o irmão acredita que não, são usos de costume que a gente vê por aí. Amigo, você não leu direito. Né? Então, antes de aplicar a punição, vamos conversar, mostrar em que ponto você está se desviando do que está preconizado. Como a gente ouve muito dizer, né? Se você quer aprender a comandar, aprenda a obedecer. É fundamental, fundamental. Quem comanda recebeu ali um comandamento. Ele foi disciplinado para poder disciplinar. Exatamente, João. A minha experiência é um pouco diferente, porque eu iniciei a vida pública como sargento do Exército, né? Fiz concurso para sargento, então incorporei com 19 anos de idade. É uma idade onde o jovem está meio rebelde, e a caserna já me enquadrou. A caserna me enquadrou, acho que foi meu primeiro enquadramento. Eu até costumo dizer que eu devo tudo da minha vida funcional, eu devo realmente aos valores que eu aprendi na caserna. Eu acho que foi a primeira instituição que me moldou valores morais, né? Foi a caserna. Então, quando eu vim para a polícia, eu já tinha saído da caserna, fiquei 9 anos como sargento, cheguei a segundo sargento, e como eu estava fazendo direito, queria área jurídica, passei no concurso para o Tribunal de Justiça, fui para o Tribunal de Justiça. Fui técnico judiciário, depois fui oficial de justiça. E depois para a polícia. Todas essas instituições têm hierarquia, como o João falou. No Exército, a hierarquia, no meio militar, a hierarquia é mais rígida, né? No TJ, percebi que a hierarquia ela era não tão rígida, mas mais firme, e na polícia é a mesma coisa. Na caserna, a gente aprende que, quando a gente passou a ser chefe, né, na caserna a gente faz uma distinção entre chefe e líder, né? O chefe fala vai, o líder fala vamos, né? Então, já tive um baque quando eu cheguei na instituição, que eu ainda cheguei ainda, mesmo tendo passado pelo TJ, ainda cheguei muito ainda com os valores da hierarquia e disciplina do Exército. Então, demorei um pouco na instituição a perceber que eu tinha que conquistar os meus policiais para fazer o serviço. Conquistar. Não que eles não respeitassem a hierarquia, eles respeitam muito a hierarquia. Só que lá é o que a gente chama de disciplina consciente. Então, a gente tem que ensinar os policiais os valores da disciplina consciente. Porque a investigação ela é muito dinâmica e aberta. Você não tem como dar o passo a passo para o policial ir atrás de provas do crime do autor. Tem que deixar ele livre para buscar essas provas. Então, de maneira você dá o caminho... Para não influenciar. Para não influenciar. Você dá o caminho, né, para que corra atrás dessas provas nos permissivos legais, mas você não pode limitá-lo. Né? Então, você... Sempre no meu despacho, depois de elencar as diligências que eu acho necessárias, eu sempre coloco as demais diligências que o policial achar pertinente, que ele é o investigador da ponta. Você vai fazer o controle do ato que ele investigou, mas ele investigou da ponta. Por isso que é importante a disciplina consciente. Então é isso que eu acho que o João também coaduna nesse entendimento, é o que a gente prega para nossos policiais, a disciplina consciente. Mas sempre com a consciência, como o João falou, que lá nós temos um código, né? Temos um código de ética, temos um código disciplinar que os policiais, nós, como policiais, devemos seguir. Você comentou um negócio e eu me lembrei, eu costumo comentar muito que eu vejo a maçonaria como um micro do macro, né? Ela acaba sendo um micro da sociedade. E aí você deu um exemplo que a gente pode trazer hoje, inclusive, o que a gente está ocupando, que é o cargo de ser presidente da loja. A gente pedir um apoio dos irmãos dentro de uma loja por determinada ação é uma coisa. Agora a gente fala assim, vamos lá, eu estou fazendo, a gente dá o exemplo, é outra. Então acaba sendo um aprendizado que a gente acaba levando para a vida. Isso acaba ficando para vocês também. É um exemplo de aprendizado que a gente pode levar, né, de dentro da maçonaria para a sociedade. Eu acho que o objetivo principal do maçom é esse, né? É trazer o que ele aprende dentro da maçonaria, o que ele vai desenvolvendo dentro da maçonaria para ele levar para a sociedade, para poder aplicar na sociedade, na sua vida profissional, dentro da família, dentro de casa, com a família, com os amigos. E com isso começar essa transformação da sociedade que é trabalhoso, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente raramente vê algum resultado que
que dá gás da gente continuar, mas a gente está persistente nessa luta, né? E o que a gente tanto defende na maçonaria, que é aquela comunicação assertiva, que é você escutar, a escutativa, né? A comunicação assertiva, a escutativa, ela é fundamental na maçonaria. Eu acredito que mais ainda nas atividades de segurança, todas as atividades profissionais, mas segurança pública mais do que nunca. Como é que vocês veem, digamos, o que nós aprendemos sobre isso na ordem dentro da carreira de vocês? O que a gente fala muito, a escutativa, saber escutar, saber se colocar no lugar do outro. Empatia, né? Empatia. Empatia. Realmente, só concluindo o que o Luiz falou em relação à ordem, não é... A gente tem que... A gente acaba sempre buscando um entendimento de que não é o que a ordem pode fazer por você, é o que você pode fazer pela ordem. Sim. E isso é que a sociedade tem que entender. Não é o que o Estado pode fazer por você, é o que você pode fazer por Estado. Faça o bem, não importa quem, que o retorno vem. Então, eu acho que vai ao encontro que você está falando, que é realmente você buscar o melhor de cada um. E a ordem, como o Luiz falou, a gente agora, como presidente lá das nossas lojas, como venerável mestre, o que a gente tem que fazer, como eu fazia no bode do asfalto, quando eu fui coordenador do bode do asfalto, eu sempre brincava lá, né? Coordenar é ordenar com. Todos somos responsáveis pelo bem-estar do nosso grupo social. Seja o bode do asfalto, seja a nossa loja, seja dentro da nossa atividade policial, dentro da nossa delegacia, hoje eu sou titular, dentro da delegacia que eu sou titular, dentro da faculdade, né, dei aula há muitos anos. Então, na verdade, todos os atores sociais têm que se sentir responsáveis pela obrigação da harmonia do grupo. E daí fazer uma produção para o bem-estar de todo o grupo, não como indivíduo. Não pode o indivíduo achar que vai tirar do grupo uma vantagem. Na verdade, é ele que tem que dar essa vantagem para o grupo, que aí ele vai ter a vantagem dele, mas a vantagem social, a vantagem do grupo, né? Que será o bem-estar para todos os atores do grupo. O questionamento que você trouxe, concordo plenamente, que é o cara iniciar, passar 15 anos sem estar participando de nada da ordem, sem estar auxiliando em nada, sem estar comprando nenhuma ideia, e falar assim, cara, a maçonaria nunca fez nada por mim. Pô, beleza, mas nada bate na sua porta, né? Os irmãos têm um currículo extenso, mas nada bateu na porta. Os irmãos foram atrás para poder construir a tua carreira. Então, assim, acho que é um mal da sociedade como um todo, né? O pessoal esperar que o Estado faça alguma coisa, que a sociedade faça alguma coisa, que a maçonaria faça alguma coisa, enquanto eu fico de braços cruzados, esperando que alguma coisa seja feita, e eu vou reclamando enquanto isso, né? Vou só reclamando. Muito bem colocado, exatamente. É buscar o crescimento individual, né? Cada um de nós tem que buscar o nosso crescimento individual e, a partir do nosso crescimento individual, a gente ajudar o todo. Que o todo vai ajudar no seu crescimento individual. Exatamente. Mas não você achar que o todo tem que ajudar você. Que o Estado, que a ordem, né? Que a delegacia vai ajudar você. Não, você é que tem que ajudar e você vai dar teu retorno. Isso aí. Eu fico imaginando, principalmente o nosso irmão João, que foi líder comunitário, é líder comunitário, né? E hoje está delegado aposentado, né? Ou seja, começou justamente do lado oposto, trilhou todo um caminho de um lado ao outro. Aí eu pergunto, como que a maçonaria, né? Aí a pergunta para os dois, mas o João acho que assim, está mais enquadrado na situação. Como é que a maçonaria contribuiu para a forma como vocês visualizam o que nós chamamos de direitos humanos? Ou seja, os direitos humanos, que tanto é chamado, né? Não, meus direitos. E a maçonaria tem uma posição sobre isso. E na carreira de vocês, como é que foi isso? João? A gente começa pela maçonaria, né? Uhum. A maçonaria ela é uma defensora dos direitos humanos. Sim. Né? Historicamente, a gente vê que fala-se que na Revolução Francesa a maçonaria participou e tudo mais, mas o objetivo realmente era mudar uma situação que era de opressão ao povo. Isso. E de lá para cá, nós vemos que cada vez mais a maçonaria procura preservar, né, os direitos individuais, os direitos coletivos.
participou ativamente na confecção da Declaração dos Direitos Humanos, lá em 1948, pós-guerra. Aqui no Brasil, então, nós tivemos maçons e não maçons que empunharam a bandeira e continuam empunhando a bandeira. Na polícia como um todo, o policial militar ele é um dos primeiros que tem o contato com a ocorrência, né? Então, a formação desse policial militar é importantíssima. Nós atravessamos uma fase difícil que em 79 já foi encerrando, né? Aquela questão da truculência, da força bruta e tudo mais, ela foi tomando um outro formato. E a partir daí o policial militar ele teve assim a sua formação profissional modificada. Não era a questão do direito de Estado, né? Mas o direito da pessoa. Foi difícil ultrapassar essa fase. A Polícia Civil ela é mais um outro viés, mas o delegado de polícia é o primeiro defensor dos direitos humanos, né? Dos direitos individuais, porque ele é que vai decidir ou não pela liberdade da pessoa. Ele vai ver se são preenchidos os requisitos. E muitas das vezes o policial militar não entende que aquela percepção de não vou prender em flagrante é algo pessoal, né? O delegado não é possível, eu corri atrás, mas não estão preenchidos. E a responsabilidade do delegado é muito maior porque aquele ato dele vai ser submetido ao crivo de dois outros atores, né? Que é o promotor e o juiz, sem contar o defensor público. Que vai dizer assim, esse delegado está maluco, cara. Olha a arbitrariedade que ele está cometendo. Então, é preciso ter um feeling muito forte, né? Do delegado apreciar aquilo é um caso de prisão, não é prisão. Então, esse balanceamento é preciso ser entendido pelo pessoal que está uniformizado e pelo outro que vai fazer separar, cotejar. Mas, resumindo uma coisa com a outra, a polícia, tanto civil quanto militar, ela trabalha numa área assim, de conflito. Você poder fazer o seu raciocínio jurídico dentro de uma delegacia onde tem inúmeros problemas ali, é preciso ter uma sanidade. Doutor Wilson, porra, a gente bate palma, né? Eu completei a minha carreira com 39 anos e 6 meses. Né? Não estou rasgando dinheiro, né? Estou muito bem com a família. Eu acho que eu ultrapassei a fase, né? E na ponta, né? Plantão. Mas estamos aqui para dizer o seguinte, vale a pena ser maçom, vale a pena ser policial. Existe quem pensa de forma contrária, mas eu creio que vale a pena. É uma situação de uma profissão que é relevante para a sociedade. Se não tiver polícia, a sociedade vai naufragar no caos. E se não tiver maçonaria, você não tem a formação da pessoa, do homem, para que ele venha para a sociedade fazer a transformação. E a transformação pelo exemplo. Aqui você falou anteriormente, o exemplo arrasta, né? Isso. Então nós precisamos dar bons exemplos. E é o que nós fazemos no nosso dia a dia. João, exatamente isso que eu penso, que você falou aí. Como você falou, né? Segundo o STF, o primeiro garantidor de direitos humanos é o delegado de polícia, que vai apreciar o fato e vai verificar se estão sendo respeitados os direitos humanos. Tem que ficar bem claro que o maior violador de direitos humanos é a criminalidade. São os bandidos, são os traficantes, não é a polícia. A polícia ela é preparada para respeitar os direitos humanos. A gente sabe que, às vezes, por conta de, né, até de estresse de trabalho
por conta de alguns valores individuais daquele ator, daquele policial que ainda não está bem preparado, pode, né, até por variações, né, psicológicas, né, várias variantes externas influenciarem ali, e ele acabar violando realmente os direitos humanos, e cabe ao autoridade policial fazer respeitar esses direitos humanos. E é importante realmente que se respeite os direitos humanos. Nós não podemos regredir ao estado da natureza de Thomas Hobbes. Né? O homem é o lobo do homem. Então, por conta disso, nós, a sociedade evoluiu muito. Eu, particularmente, sou fã do homem. Né? A gente tem alguns amigos que são pessimistas em relação à humanidade. Eu acho que a humanidade evoluiu muito, cresceu muito, temos regras de convivência, uma delas é o respeito aos direitos humanos, por isso que hoje a gente consegue ter uma vida mais harmoniosa. Aí vão falar, pô, mas nada, o Estado do Direito está violento, o Estado da Bahia está violento, o Rio Grande do Sul está violento, o Brasil está violento. Voltem 200 anos atrás, voltem 250 anos atrás, que não é muita coisa. Não é muita coisa. A nível de história... Não é nada. Pô, a gente estava, há 200 e poucos anos atrás, a gente estava na escravidão. Né? Onde nós tínhamos uma pessoa, um homem, que era tido como coisa. Então, né, apesar de ter demorado para isso ser retirado do seio social, mas é um crescimento da humanidade. Então, tanto é que o que a gente vê hoje não é o desrespeito aos direitos humanos está sendo colocado, está sendo banalizado. Na verdade, está sendo mais fiscalizado. E deve ser mesmo. Né? Nós temos, né, que um controlar o outro. Né? Sistema de peso e contrapeso. Então, nós temos diuturnamente um ser vigia do outro para que a gente respeite os direitos humanos e a sociedade cresça harmoniosa. Eu acho que é o que a gente quer para os nossos filhos. Né? Sim, com certeza. Olhando para os direitos humanos, a gente também pensa um pouco no coletivo, no social. Ao longo desses anos de ordem, teve alguma ação, alguma atividade promovida pela tua loja, que tua loja tenha participado, ou com um grupo de irmãos, não necessariamente a loja em si, vocês tenham presenciado que aquilo ficou guardado na memória, você falou assim, cara, isso aqui me ganhou, sabe? Eu já gostava da maçonaria, já gostava do que vem me apresentando, do que eu venho evoluindo aqui dentro, mas essa ação, nesse caso aqui específico, aquilo ali deu um toque a mais no coração e me reforçou que esse é o caminho, esse é o lugar que eu tenho que ficar. A loja, né, na qual eu nasci e continuo, ela sempre foi assim, envolvida com atividades de hospitalaria, atendimento ao desassistido. Nós fazemos campanhas de entregas de brinquedos nos orfanatos, atendimento ao lar de idosos, terceira idade. E nós promovemos uma ocasião, né, tivemos a proposta de realizar um evento maçônico num período que era proibida a intervisitação, e nós fizemos no Centro de Tradições Gaúchas, em Santa Cruz. Né? Lá tem uma costelada. Né? Fizemos o primeiro em clima, Encontro Cultural Literário Maçônico, em que foram reunidos as potências maçônicas do Rio de Janeiro. Grande Loja, GOB, o Goirge, e tinha outras potências ainda que ainda estavam assim, não reconhecidas, mas não havia questão de ritualística. Havia, sim, o congraçamento da família maçônica com exposição de livros, de artesanato. Os filhos dos maçons, então, encontraram um ambiente propício para, num domingo, passar o dia brincando e tudo, mais atividades artísticas, né, com cantores e sorteios de prêmios. Ficou tão bom que nós fizemos mais 4, né? Fizemos na Vila Militar, fizemos em Campo Grande. Paramos porque é algo que dá um trabalho violento. Né? É uma coisa monstruosa, você cria ali um ambiente bom,
nunca teve conflitos entre irmãos, muito pelo contrário. Nós tivemos adesão de irmãos que nos forneceram livros que foram distribuídos para as lojas, para compor a biblioteca. Então, esse projeto ele está adormecido, porque envolve muita coisa. Não dinheiro, porque você vai trabalhar com o quê? Vendendo convites, e na hora aquilo vai se pagar. Né? Você vai ter os brinquedos para as crianças, você vai ter aquelas pessoas que vendem artesanato e tudo. Não cobramos para os participantes, né? Pedimos tão somente, traz 1 quilo de alimentos não perecíveis que nós vamos entregar à instituição tal. Então, essa foi uma forma que nós desenvolvemos para proporcionar cultura aos irmãos, lazer e também fazer a beneficência àqueles menos favorecidos. Né? Então, fantástico. Isso marcou muito. Né? Nós tivemos... Está no Facebook, em Clima, Encontro Cultural Literário Maçônico. E a dança do povo gaúcho, né? Muito bonito lá. Visitem o CTG, que vocês devem conhecer o CTG, né? Meus parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Tá? Acho que, inclusive, é algo que está fazendo falta nos dias de hoje. Né? Sim. Costumo conversar muito com o irmão Domingos em relação a esse tipo de coisa, que a minha visão, eu tenho só 8 anos de iniciado, mas a minha visão é que os irmãos com mais tempo de ordem tinham mais gás para fazer esse tipo de projeto, para puxar essas iniciativas. Eram mais apoiados até pelos seus irmãos. Sim. E hoje em dia é difícil a gente puxar uma iniciativa dessa. É trabalhoso, aí existem vários poréns, e aí é difícil a gente tirar algo assim do papel. E eu acho que está fazendo falta. Tá precisando os irmãos, não a maçonaria, os irmãos voltarem a tomar frente para projetos como esse, para trazer um pouco mais dos valores maçônicos para a sociedade. Trazer um pouco mais da maçonaria para a sociedade, quebrar um pouco desses paradigmas de lendas urbanas e mostrar que a gente está ali em prol do social. Verdade. Nós vamos realizar um Clima em Niterói. Sim. Que bom. Sim. Respondendo também a pergunta que o João respondeu sobre o que a gente acha sobre a beneficência na ordem, né? Eu reputo que é da rotina da ordem a gente fazer benfeitoria. Né? É da rotina da ordem a gente ajudar o próximo. Fizemos várias campanhas, né? Tanto no Bó do Asfalto quanto em loja. Atualmente a gente está com a campanha na minha loja, Moisés Veito, está com a campanha de arrecadação de agasalho. Né? A gente já fez várias campanhas de arrecadação e doação de alimentos para orfanatos. Mas você perguntou assim, o que mais impactou dessas iniciativas de ajudar o próximo, o que mais impactou. Então, o que mais impactou foi um movimento de um irmão de Angra dos Reis fez, do Bó do Asfalto, Veríssimo, irmão Veríssimo, que foi fazer um passeio motociclístico com deficientes visuais. Nós fomos lá, fomos convidados aí, né? Na época eu estava à frente da facção de Niterói, subsede de Niterói, do Bó do Asfalto. Fomos lá e nos disponibilizamos e fizemos o passeio com os deficientes visuais, e realmente foi uma gratificação pessoal muito grande ver a felicidade daqueles deficientes sentindo o vento no rosto, que a gente costuma sentir, e muitas vezes é tão comum para a gente que a gente não dá tanto valor. E ver o valor que eles deram a esse vento no rosto, os deficientes visuais passeando de moto, João, para mim, dentre tantas iniciativas de benfeitoria que a ordem, que a gente fez pela ordem, essa foi a mais marcante. Bacana. E você vê que, como tudo na maçonaria, são atividades que acontecem, na grande maioria das vezes, em silêncio. Sim, né? Sem propaganda. Sem propaganda, sem nada. E a ordem chega e deixa lá, planta uma semente. Né? Planta uma semente. E essa semente é fundamental para se fazer uma sociedade melhor. Né? Eu fico pensando, se hoje vocês tivessem a oportunidade de estar assim, diante de uma grande tropa, seja de policiais militares, seja de uma grande equipe de policiais civis, se vocês pudessem dar algum tipo de conselho, né, ou algum conselho para esses jovens que acabaram de ingressar na ordem, nas forças de segurança, e quem sabe desejem
se tornar maçons, que tipo de conselho vocês poderiam dar para esses jovens? Eu diria que o policial civil, policial militar, que deseja ingressar na ordem, para ele ter em mente que ele vai encontrar uma escola de aprimoramento, né? Não de formação de caráter. O caráter ele tem que trazer. Ele tem que aprimorar o caráter, ele tem que adestrar o coração dele para a prática do bem, né? De forma desinteressada. Ele precisa saber que ele vai ingressar numa ordem em que existe muita cobrança, existe muita beneficência para ser feita, e ele não deve se furtar. Eu entrei, mas eu não posso ir hoje na loja porque está chovendo. Porque não deixa, porque isso, aquilo. Ele precisa saber disso. Nas sindicâncias deve ser informado. Olha, irmão, o candidato, nós temos os dias normais e os anormais, né? Nós temos os graus filosóficos também, que é preciso ir. Nós temos as campanhas que devem ser realizadas conforme do Bode do Asfalto, que você tira um dia e leva a família, né? Leva a esposa ali na garupa. Ele precisa saber que ele não está ingressando numa recreação, mas é uma coisa séria que vai exigir muito dele. Então, pensa bem. A instituição maçônica recebe de braços abertos, mas exige muito daquele que ingressa. Ele precisa saber disso. Respondendo a pergunta do irmão Domingos, independente de ser para entrar na ordem ou não, Domingos perguntou o que eu aconselharia, né, a minha equipe. Então, é o que eu faço sempre. Na verdade, eu aconselho a minha equipe sempre. Aconselho os policiais que trabalham comigo sempre a ter empatia. Para mim, uma palavra que eu gosto muito, que resolve muitos conflitos sociais, é empatia. É se colocar na posição do outro. Quando uma parte procura a delegacia ou procura orientar o policial, pense que essa parte pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, sua irmã, pode ser um parente seu. Qual atendimento que você gostaria para ela? Então, né, é o ensinamento cristão. Não desejar ao próximo o que você não quer para si mesmo. Então, é isso que eu tento passar para todos os policiais que trabalham comigo. Empatia. Fazer o serviço empaticamente. Já que nós temos obrigação funcional de fazer. Porque nós somos servidores públicos. Nós servimos ao público. Já que nós temos o privilégio de ter uma função de fazer o bem ao próximo, que faça. Que faça com empatia. Esse é o ensinamento que eu tento passar para todos os policiais que trabalham comigo. E que vai ao encontro. Né? Que vai ao encontro do ensinamento da ordem. E ele absorvendo o ensinamento, ele vai estar apto, mais do que apto, a ingressar na nossa ordem, que é justamente lá nós exercitamos isso, a empatia. Nós sempre lembrávamos, aqueles que trabalhavam conosco, que dificilmente alguém procura uma delegacia para dar bom dia ou boa tarde ao policial. Né? Ali vem sempre um problema ou diversos problemas enfileirados ali que você precisa ter a capacidade de entender que a pessoa está passando por momentos de crise e ela vai ali... Você pode fazer o registro ou você pode dizer assim, não é o meu caso, o seu atendimento é social. A Delegacia Legal tinha um programa fabuloso, né? Que era assistente social, psicólogo, pedagogo, que eles faziam um filtro. Não, isso aqui não é daqui não, isso aqui é encaminhar para conselho tutelar, defensoria pública, tudo que é bom dura pouco. Né? Tudo que é bom dura pouco. A gente costuma dizer que a delegacia é a única porta do Estado que está aberta 24 horas para receber problemas, reclamações. 24 horas. Então, a gente sempre olha, atenda com urbanidade, né? Procura não xingar muito, aquela camisa aberta, né? Mostrando o peito cabeludo. Acabou, isso aí está no passado. Né? Hoje nós precisamos atender bem as pessoas, conforme o Wilson falou. Nós somos servidores públicos. O que é servidor público? Outro dia eu estava lendo e o serviço é uma das virtudes. É uma virtude. Nós temos um grau
no rito brasileiro, olha a propaganda. É o 33, que é o servidor da ordem, da pátria e da humanidade. É para servir, efetivamente, a essência do grão é servir. Jesus Cristo é um grande mestre, né? Ao invés dele ter os pés lavados, ele fazia questão de lavar os pés. Eu acho que esse é o ensinamento. Né? Isso impacta a gente, né? Pô, que isso? Não. Tem que lavar o pé primeiro para depois vir para cá, né? Mas era da tradição, né? Lavar os pés. Não, mas você... mas eu não tenho jeito. Tem sim. De uma forma ou outra, você vai chegar lá um dia. A minha falecida mãe dizia assim, quando uma pessoa está andando, não depende de ninguém, é uma coisa. Agora, no dia que ela cair enferma, numa cama de hospital, ela vai ver que precisa do outro que também está doente, vai levantar, vai virar ele de lado, vai dar uma aguinha, vai trocar ali vai colocar a chamada comadre, né? Ali, porque ele precisa urinar. Hoje tem o bico de pato para o homem, né? Eu fiquei internado 9 dias no CTI. Rapaz, eu pensei assim, não vou voltar mais. Estava com a pneumonia brava. Não vou voltar mais. Eu tenho que mudar um pouco mais, tenho que aproveitar um pouco mais a vida, atender mais aos meus familiares, porque a gente aqui olha o tempo. Você não vê o tempo passar, né? A janela estava na parte de trás, eu não sabia quando era dia ou quando era dia à noite, porque a iluminação artificial não enganava. Eu falei, caramba, eu sabia na troca do plantão. Eu falei, pô, o pessoal está indo embora, tá à noite, né? E de madrugada a enfermeira vinha tirar sangue, colher sangue, está na hora de tomar a injeção na barriga. Eu falei, puxa vida. Eu não gosto de injeção. Vocês acreditam que o policial, né, João Dias, o policial Wilson Almeida, seria diferente do que o maçom João Dias e o maçom Wilson da Almeida sendo policiais? A maçonaria fez diferença? Sim, acredito nisso. Porque a gente está o tempo todo buscando a perfeição na maçonaria, né? A gente está procurando se policiar. Aí vem a polícia, né? A gente está procurando se policiar com melhorar os nossos valores, né? Nossa moral, nossa ética e a preocupação com o próximo. Eu acho que a maçonaria tem muito a ajudar a gente na nossa atividade policial, que é uma atividade, como o João comentou aqui, a gente está muito próximo, né, do mal, do lado do mal, né? A gente está para coibir o mal, então a gente acaba se aproximando do mal. E a maçonaria ajuda a gente a não se contaminar pelo mal. Então, eu acho que realmente a maçonaria nos dá virtude para isso. Então, eu acho que é muito importante a ordem nesse sentido, para ajudar na nossa atividade policial, que é uma atividade que, no fim e ao cabo, é separar o joio do trigo, né? É segregar quem é mal, extirpar da sociedade. Então, acho que é muito importante isso, para a gente não se contaminar. Não resta a menor dúvida. A maçonaria, ela vem no momento bom, momento certo. Conforme eu disse, eu tive 10 anos, né, sendo observado. Né? 10 anos sendo observado. Ao final de 10 anos, eu ingressei. E creio que isso favoreceu. Eu sou muito introspectivo. As pessoas dizem assim, você fala muito baixo, porra. Isso não parece polícia, não, porra. Eu falei, não, você é policial mesmo? Eu falei, sou. Mas eu não vejo necessidade de estar mostrando para todo mundo que eu sou policial. Nunca vi. Até na época que eu estava na caserna, eu dificilmente andava fardado. A não ser naqueles momentos que você... ingressei numa época que você tinha que entrar fardado no quartel. Né? Como soldado, como cabo, como sargento. A pessoa disse, não, tem armário aí, pode entrar. A paisano. Falei, pode. Aí fica tudo assustado, né? Porque não entrava. Né? Você tinha que alugar um armário do lado de fora para poder não ir para casa uniformizado, numa época que não era tão perigoso quanto hoje. Né? Você num carro particular, fardado, é um alvo também. Sim. Mas, voltando, a maçonaria, ela fez um bem muito grande, né? A gente passa a conhecer um pouco mais da vida,
aprofundar mais assim a nossa educação, nosso comportamento, vendo como os outros se comportam também, né? Aqueles exemplos que são bons ou são ruins, e de tudo, a questão do conhecimento. Não vantagem financeira, mas conhecimento. Você conhece irmãos do Rio, de São Paulo, da Bahia, do Espírito Santo, você vai trocando ideias, vai vendo as coisas boas de lá, traz para cá, a forma de administrar, os landmarks, aquilo que você percebe que, rapaz, ele enfatizou isso, realmente, a gente tem que aplicar mais, tem que observar mais isso. E na nossa vida profissional também foi muito boa. Boa mesmo. Boa mesmo. Que bom. A gente falou sobre conselhos que vocês dariam, falou um pouco sobre o aprendizado da maçonaria. Eu queria saber se tem algum irmão que marcou a trajetória de vocês na ordem. Aquele irmão que foi uma referência para vocês em alguma coisa, que passou um grande ensinamento, que deixou marcado a trajetória de vocês na maçonaria. O que foi que ele deixou marcado? Então, vou adiantar que pela memória aqui, falando, é um irmão que a gente teve a oportunidade de conviver, eu, Domingos. É um irmão que não é da minha potência, é da potência do João, é do Gobi. É o irmão Edmo. Me emociona. Um grande irmão. Porque é um irmão valoroso, já bem avançado na maçonaria, muito avançado, e se colocava entre a gente como um grande operário. Então, é o irmão Edmo, que o tempo que eu tive a oportunidade de conviver com ele, realmente foi um irmão que me impactou muito. Muito. Eu tive também uma convivência muito rápida com o nosso irmão Edmo, que eu fui conselheiro na época que ele me escolheu para ser conselheiro estadual da ordem, e foi você lá do meio do mato, né? E ele dizia assim, você quer ser? Quero. Não sei o que faz, mas eu quero. Então, o Edmo realmente foi uma pessoa marcante. Né? Ele vivia com a gente do Bó do Asfalto sem ter moto. Então, era o integrante do Bó do Asfalto sem ter moto. É um irmão realmente valoroso, que realmente deixou muita saudade. E foi nas costeladas também, olha só. Eu não tenho um só, tem mais de um. Tem, né, o meu padrinho, né, o João Bosco Laviola, que é uma pessoa, um comerciante de Campo Grande, ele viu em mim um potencial que eu nem sabia que tinha. Né? Então, realmente marca muito estar vivo. Um outro irmão que foi em vida, foi lá da loja, chamava-se Manuel Camargo. Ele foi venerável da loja durante 15 anos consecutivos. Caramba. Numa época que podia. Né? Quem quer ser venerável? Um herói. Aí, ninguém queria. Então, tudo bem, vou continuar. E o Manuel Camargo, ele, uma ocasião, já com seus 86 anos, na loja, ele falou uma coisa que é marcante, que o Luiz tocou aí. Ele dizia assim, aquele que diz que não encontrou nada na maçonaria é porque ele não trouxe nada. Ele nada trouxe, porque a maçonaria ela é muito boa e ele não encontrou nada, por isso que saiu. Eu não sei para quem foi aquele recado, mas que foi marcante, foi, né? Como é que você pode buscar algo se você não traz nada? Existe estou ficando muito velho. Existe um ditado que diz assim, quem procura o que não conhece, quando encontra, não sabe o que é. Não é isso? Ele procura, eu estou procurando algo, mas quando ele encontra, ele não sabe o que é. E a maçonaria é isso, você vai buscar o quê? Você vai buscar um ensinamento, vai buscar algo que lhe proporcione ser melhor para influenciar aqui fora, no seu ambiente de trabalho, doméstico. Você vai influenciar positivamente. Agora,
Se você não traz nada... E é importante dizer que nós não estamos aqui defendendo que somos perfeitos, em nenhum momento. Pelo contrário, né? Nós estamos buscando nos aperfeiçoar. Então, cometemos erros. Maçons cometem erros, sim. Né? A questão é que talvez nós tenhamos, assim, se não enxergarmos por conta própria, com certeza algum irmão vai falar, ó, esse caminho aí não é o melhor caminho, você está indo errado, muda. Mas, então, é bem diferente. Nós não estamos aqui defendendo Aquela perfeição. Exatamente, né? que somos perfeitos. Não somos, mas estamos buscando nos aperfeiçoar. E é o que falou, realmente, né? A maçonaria é uma escola onde você aperfeiçoa o caráter. Porque o caráter você já vem com ele. Já vem com ele. Já traz. E tem a humildade, né? De quando o irmão chegar e dizer assim, fulano, você não está agindo certo. Por quê? Não, porque isso aí não é desta forma. Porque às vezes o irmão não tem aquela, né? Sim. Humildade, né? É a chamada híbris, né? O camarada está indo, eu faço, aconteça. É preciso ter humildade para saber trilhar o caminho, que muitas das vezes, conforme domingo você falou, você está trilhando um caminho, mas está te conduzindo para um objetivo não pretendido. Né? Exatamente. Não é aquele que é do consenso que os irmãos, né, definiram. E precisa ter assim, o feeling de ouvir, saber ouvir. Você falou, oitiva é nosso termo, né? A escutativa. Né? Escutativa. É fundamental. É fundamental. E na ordem a gente fala muito sobre isso, né? Saber escutar e entender que escutar não é ouvir. Às vezes você ouve algo, mas não é o que você... Então você tem que saber escutar o que está sendo falado. Que as mensagens vêm às vezes entre linhas. Né? Acredito... Comentei, inclusive, ontem, numa reunião, como todos os grupamentos sociais, na maçonaria, grande parte da história não está escrita. Ela é falada, ela é ensinada por tradição oral. E nós temos que estar atentos, saber escutar, saber ouvir o que está ao nosso lado, e saber ver e saber peneirar os exemplos, temos de todos os exemplos, e saber eleger aqueles que realmente nos somam, nos fazem somar. E algo que o Wilson comentou é entender que nós estamos ali buscando o que a pessoa tem de bom a oferecer. É isso. O que você pode oferecer de bom? Que defeitos todos nós temos? Então é isso. E aprimorar o que nós temos de melhor. É bom para nos tornarmos melhores. Meus irmãos, eu queria agradecer demais a presença dos irmãos aqui. O tempo acaba sendo curto, né? Sim. O assunto a gente vai ganhando... ramificações e quando a gente vê, o tempo passou muito rápido. Acho que foi uma aula, um aprendizado, uma troca muito boa pra gente, de verdade, e para quem está nos assistindo também. Maçons e não maçons, né? Para levar um pouco da vivência dos irmãos, levar um pouco da maçonaria para fora, transparência da maçonaria, quebrar alguns paradigmas, inclusive. Isso é importante. E eu queria saber se os irmãos querem deixar alguma mensagem para as próximas gerações de maçom, se querem deixar alguma reflexão, alguma frase, alguma coisa para a gente encerrar o episódio, alguma frase, pode ser uma frase, uma reflexão que tenha marcado vocês em algum momento da vida. Não precisa ser para a próxima geração, pode ser para essa ainda. Pode ser para essa. Bom, então vou começar primeiramente agradecer aí ao Luiz, ao Domingos pela oportunidade, ao meu colega de trabalho, o Dr. João, por estar aqui ao lado dele, captando um pouquinho de ensinamento. É o que eu deixaria para gerações passadas, para a geração presente, para a geração futura. Façam bem, não importa a quem, que o retorno vem. Seja empático. Muito bom. Olha, faço minhas as palavras do meu irmão Wilson. Agradeço o convite ao Domingos, ao Luiz, e dizer o seguinte: o segredo da maçonaria era não ter segredo. Tá tudo. Basta ter olhos para ver, ouvidos para escutar. E boca é para falar menos, por isso nós temos uma só. Né? Mas, mais uma vez, agradecendo a todos, pedindo a proteção do nosso Supremo Arquiteto do Universo, para que nos ilumine e guarde, ao nosso irmão Wilson, que está fazendo um excelente trabalho, né? Sempre fez. Né, onde quer que estivesse. E a gente acompanha e parabeniza. Né? Obrigado. Verdade. Muito obrigado, João. Realmente é um prazer estar aqui com vocês, sabe? Foi uma
um momento de aprendizado. Gosto muito de conversar, adoro maçonaria, gosto de conversar sobre maçonaria e vejo como sendo extremamente importante que nós possamos falar a nossa vivência fora da maçonaria aqui dentro, né? Dentro dessas reuniões, e levar essa nossa experiência para a sociedade, para que a sociedade... a gente está dando a oportunidade à sociedade de compreender um pouco mais do que é verdadeiramente a maçonaria. Fiquei muito feliz quando soube que o Wilson tinha aceitado o convite. É um irmão que eu acompanho de perto, sou seguidor, torço, gosto de ver. Assim, acredito que nós temos irmãos valorosos e profissionais valorosos, e o Wilson faz um trabalho fantástico. Fiquei feliz quando soube que o João tinha aceitado, porque não tenho um convívio muito próximo do João, mas ouço falar, né? Então a gente sabe que o João é referência no movimento comunitário, é referência na ordem, é referência nas forças de segurança, e isso assim, é muito gratificante. E agradecer ao Luiz, né, que materializou essa ideia que nós vínhamos falando assim, há anos, né? E ele falou, não, vamos fazer. E é o famoso vamos fazer que vai dar certo. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Agradecer novamente, meus irmãos, por terem aceitado participar desse projeto. O intuito do projeto eu já falei, e são momentos como esse que a gente acaba descobrindo algumas coisas, mesmo dentro da ordem a gente não sabia. A ação do bode do asfalto, eu fiquei assim, surpreso de verdade. O Inclima, domingo, já levantou a bandeira aqui, então acho que a gente vai ter algum apoio para fazer. Acho bacana. Costumo brincar que na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Então, boas ideias, acho que elas têm que ser copiadas, têm que ser passadas à frente, têm que ser engajadas, sim. E já vou contar com o apoio do irmão João, para nos auxiliar. Pode contar conosco, ajudar. Para a gente trazer esse projeto. A gente carrega a mesa, a cadeira de um lado. É um irmão valoroso, que fala baixo, mas trabalha muito. Sim. E a você que nos acompanha, ficamos aqui, encerrando mais um episódio do Colunas do Tempo, e nos vemos em breve.